Bom, vamos retomar os nossos trabalhos com o último painel da manhã, dedicado ao tema das finanças públicas e da justiça social. A moderação estará a cargo do Vice-Presidente do Tribunal de Contas, Juiz Conselheiro António Francisco Martins, a quem dou a palavra e que fará a apresentação dos participantes no painel. Bom dia a todos. Eu gostaria de recomeçássemos os nossos trabalhos para esta segunda sessão sobre o tema Finanças Públicas e Justiça Social. Começaria por cumprimentar, saudar e agradecer aos nossos oradores e a disponibilidade para partilharem connosco o saber e o conhecimento que a todos nos vai enriquecer, com certeza. E, portanto, teremos connosco nesta segunda sessão o professor Michel Bouvier, da Universidade de Paris, professor universitário e presidente da Fundapfip, que irá abordar o tema ou responder à questão, porque é assim que o programa tem: podem as finanças públicas ser um instrumento de justiça social? As finanças públicas na perspectiva da justiça fiscal. Seguidamente, teremos connosco o professor Eduardo Paz Ferreira, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e presidente do IDEF, que procurará responder à questão de pode a fiscalidade ser um instrumento de justiça social. E, finalmente, teremos dois oradores para responder à questão de saber se a despesa pública pode contribuir para a justiça social. O professor universitário da Universidade do Maine, Fabien Bottini, e a professora Maria de Oliveira Martins, da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa. Antes de passar a palavra aos oradores, pedindo-lhe que tentem respeitar o limite de 15 minutos para cada um, na medida em que depois ficará a pressão do almoço da parte dos participantes. Antes de passar a palavra, tentaria fazer aqui um breve enquadramento que me surgiu na reflexão que acabei por ter na sequência da preparação deste evento. Com duas frases, e esse enquadramento são duas frases de dois antigos presidentes da República. Em primeiro lugar, 2003, Jorge Sampaio tem uma frase que ficou célebre e que todos aqui recordarão, que é: há mais vida para além do orçamento. Há cerca de 15 dias, o professor Aníbal Cavaco Silva teve um outro pensamento que se traduz no seguinte. Ele dizia que os debates recentes sobre os orçamentos de Estado tinham-se centrado demais nas contas certas, expressão utilizada, em vez de em objetivos diretamente relacionados com o bem-estar económico e social dos portugueses. E, portanto, isto centra-se na temática que nós estamos aqui a tratar, em que medida é que as situações de crises levam ao pensar das questões de que as contas certas não são a única preocupação que deve dominar as sociedades e, concretamente, a sociedade portuguesa e francesa que está aqui em equação nesta segunda sessão. E sem mais delongas, passaria de seguida a palavra ao professor Michel Bouvier para a sua intervenção. Muito obrigado. Merci, Monsieur le Président. Je crois important de souligner tout de suite que la fiscalité fait l'objet d'une charge idéologique très forte, sous l'influence des conceptions de la société qui se sont affrontées au cours du XIXe siècle, je veux dire les idéologies libérales, socialistes et solidaristes. Solidaristes qui essayent de fusionner le libéralisme et le socialisme. L'observation vaut tout particulièrement pour les doctrines et théories de l'impôt. Doctrines et théories de l'impôt qui, ayant largement emprunté à ces idéologies, ont forgé différentes représentations de la justice fiscale qui demeurent toujours présentes dans les sociétés contemporaines. Or, il existe un décalage de plus important entre ces représentations et leur contexte qui ne correspond plus beaucoup, qui ne correspond plus guère à ce qui était autrefois. Aussi est-on conduit à s'interroger aujourd'hui sur le sens nouveau qui devrait lui être donné. En effet, c'est bien souvent contre l'injustice fiscale que se dressent aujourd'hui ou se sont dressés dans le passé des individus ou des groupes. Et si chacun s'accorde maintenant pour associer
justice et égalité fiscale, le désaccord surgit immédiatement lorsqu'il s'agit d'aller plus loin, d'aller plus avant, c'est-à-dire d'en définir, là encore, un sens partagé. Il ne peut en résulter que des débats sans fin, des discours parallèles et des incompréhensions reflétant une diversité d'intérêts qui ne se rejoignent que dans des propos ou dans des comportements de refus de l'impôt. À notre sens, sans une identification préalable, mais aussi largement débattue, des grandes conceptions de la justice fiscale, aucun sens commun ne peut se dégager. Or, ces conceptions sont toujours sous-jacentes aux discours tenus hier et aujourd'hui sur la justice fiscale. Et ils ne sont, ces discours, jamais explicitement formulés, identifiés. Tout se passe comme si la complexité croissante de notre société semblait interdire toute approche d'envergure et ramener toute réflexion à des niveaux limités et techniques, c'est-à-dire des niveaux économiques ou encore des niveaux juridiques. Le droit fiscal est un droit excessivement compliqué. L'affaire est d'importance. L'affaire est d'importance car c'est l'existence même de l'impôt, ainsi que sa légitimité, qui sont en cause, qui sont en jeu. C'est au final le consentement à l'impôt qui est concerné. Un consentement d'impôt qui est vraiment très imbriqué avec le sentiment de justice ou d'injustice que peuvent ressentir les contribuables. Or, la notion de justice fiscale ne peut être rapportée à un référent objectif. Il existe différentes manières, de multiples manières, de se représenter la justice fiscale. La plus simple est bien entendu celle d'une égalité arithmétique entre les contribuables. À égalité arithmétique, c'est-à-dire s'acquitter du même montant de cotisation sans qu'il soit tenu compte de la situation particulière de chaque contribuable ou de chaque foyer. C'est là un point de vue qui est, vous l'avez compris, très difficile à soutenir et susceptible d'engendrer des révoltes comme ce fut le cas au Royaume-Uni au début des années 1990 lorsque Margaret Thatcher a voulu instituer ce qu'ils ont appelé la poll tax. Cette taxe fut immédiatement retirée, tout au moins en 91. Plus élaborées sont deux grandes conceptions de la justice, celle de justice distributive et celle de justice redistributive. Ce sont derrière ces notions de justice distributive et redistributive que se profilent diverses manières de concevoir la justice fiscale. La notion de justice fiscale redistributive s'intègre dans un projet de justice sociale. Elle a été développée dans le prolongement des idéologies socialistes et solidaristes à la fin du XIXe siècle. Et là, sous le terme d'impôt, de qualificatif, de qualification, d'impôt solidarité. Cette conception considère l'impôt comme un devoir social, un devoir nécessaire, et s'appuie sur le principe posé comme objectif par le solidarisme qu'une société forme un tout dont les éléments sont en interrelation. Et si l'un d'eux vient à montrer quelques faiblesses, eh bien c'est l'ensemble qui subit cette faiblesse, c'est l'ensemble qui rencontre un certain nombre de problèmes. Par conséquent, on en déduit qu'il convient de veiller à répartir correctement les richesses au sein de la société si l'on veut éviter les crises. Selon cette approche, l'impôt doit être progressif et personnalisé. Il doit tenir compte de la faculté contributive du contribuable. Et le fleuron en est l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Chaque euro supplémentaire de revenu entraînant une utilité allant en décroissant
l'égalité du sacrifice suppose que la charge fiscale aille croissant en fonction de l'élévation du revenu. C'est ce point de vue marginaliste que développa l'économiste Francis Edgeworth en 1897, donnant une certaine légitimité à la progressivité de l'impôt. L'impôt est donc considéré comme un instrument de redistribution et d'égalisation des situations. Il vise à réduire les inégalités de revenus. Cette conception de la justice fiscale donna lieu à la fin du XIXe et au début du XXe siècle à de violentes contestations de la part des libéraux classiques, des économistes libéraux classiques, qui jugeaient qu'elle engendrerait un nivellement des fortunes préjudiciable à l'économie et serait susceptible de surcroît d'ouvrir les portes grandes à un régime socialiste collectiviste. Néanmoins, cette forme de justice fiscale a connu une légitimité quasiment sans faille au cours des 30 années qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle a même constitué l'un des attributs essentiels de l'État-providence. En même temps, loin d'avoir insidieusement conduit la société vers un nivellement par le bas, comme le craignaient les libéraux, il semble au contraire que les effets égalisateurs et redistributifs de la progressivité de l'impôt ne se soient pas révélés aussi efficaces que l'on aurait pu le souhaiter pour certains ou pour d'autres le craindre. Par ailleurs, et pour prendre un exemple, si l'on considère avec attention les évolutions du système fiscal français, on doit constater que la progressivité n'est pas réellement au rendez-vous. Outre le fait que les niches fiscales, les allègements fiscaux, se sont démultipliés d'année en année, la réduction de l'espace occupé par l'impôt progressif est incontestable. Dans l'ensemble des prélèvements obligatoires, les prélèvements à taux proportionnel, c'est-à-dire un seul taux, sont largement majoritaires. Il s'agit des cotisations sociales, les prélèvements sur les entreprises et les salariés pour le financement de la sécurité sociale, de la taxe sur la valeur ajoutée, des impôts locaux ou encore de la contribution sociale généralisée, qui est un second impôt sur le revenu que nous avons institué en France au début des années 1990, à taux proportionnel, 8,3%. Il faut aussi souligner que la conception sociale et redistributive de la justice fiscale et donc de la théorie de l'impôt solidarité ont été sérieusement battues en brèche depuis le développement conjugué des crises économiques et financières ainsi que d'une conception entrepreneuriale de la gestion publique, mais aussi d'un changement d'attitude des contribuables vis-à-vis de l'impôt. Je vais y revenir. À la faveur de la crise de l'État-providence, s'est installée l'image d'un secteur public, fournisseur de services, à l'égal d'une entreprise. Or, l'intégrer dans un environnement, il a été intégré dans un environnement marchand. Et dans cet environnement marchand, l'impôt change de nature. Il apparaît, l'impôt, comme le prix d'un service rendu, et non plus comme la contribution à l'intérêt général ou au bien commun, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il n'est plus l'expression d'un lien de solidarité ou d'un devoir social. Parallèlement, le contribuable, plus soucieux qu'autrefois de l'utilisation qui est faite de l'argent public, autrement dit de son argent, de l'impôt qu'il paye, se considère davantage comme un client. C'est en tout cas le constat que nous avons fait en France depuis maintenant une dizaine d'années. Tous les 5 ans, Fondafip et le journal Le Monde, nous organisons un sondage sur le sentiment des Français par rapport à l'impôt. Et depuis 10 ans, nous constatons progressivement qu'il y a que les Français se considèrent de plus en plus comme des clients vis-à-vis du secteur public et non plus comme contribuant à l'intérêt général.
à la faveur de cette évolution, on se trouve confronté à une toute autre conception de la justice fiscale, mais aussi de la nature et de la fonction de l'impôt. Cette vision de la fiscalité est intimement liée à la notion de justice distributive. Nous parlons là de justice fiscale distributive et non plus redistributive. La notion de justice distributive pose en principe que les richesses doivent être réparties en fonction des mérites de chacun. Cette conception que l'on retrouve chez Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, pour ceux qui ont lu ce petit ouvrage. C'est un ouvrage qu'il avait écrit pour son fils Nicomaque. Cette conception est très éloignée de l'idée de redistribution. Elle pose en principe que le citoyen doit recevoir de la société en proportion de ce qu'il y amène. Alors, appliquer à la fiscalité, qu'est-ce que ça veut dire ? Appliqué à la fiscalité, il en découle que ce même citoyen, en tant que contribuable, doit être plus ou moins taxé selon qu'il profite plus ou moins de la richesse collective, de la richesse produite par l'ensemble de la société. La justice s'identifie alors à une égalité de rapport entre ce qui est apporté et retiré par chacun du produit de l'effort de tous. Thomas Hobbes, dans son ouvrage intitulé « Le Léviathan », un ouvrage de 1651, Thomas Hobbes écrivait à cette époque-là sur l'État. Thomas Hobbes en posait déjà les principes essentiels. Le Léviathan, c'est l'État. Pour Thomas Hobbes, c'est l'État protecteur des individus. Il en posait donc déjà les principes dès 1651, les principes essentiels, et tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle, jusqu'à nos jours, le courant libéral classique va développer, lui, cette thèse, faisant l'une, et même en faisant l'une de ses idées d'ailleurs sur la fiscalité, l'une de ses idées principales. Selon cette conception, le système fiscal le plus adapté est celui qui s'organise autour d'impôts sur la dépense. C'est aussi celui qui s'inscrit dans la logique de la conception qualifiée de l'impôt-prix. On avait l'impôt solidarité, et là nous avons une autre conception de l'impôt-prix, ou encore on l'appelle aussi l'impôt-échange. Une conception qui considère l'impôt comme le prix payé par le contribuable pour les services que lui apporte le secteur public. C'est une conception qui se rattache au courant contractualiste, selon lesquels un pacte aurait été conclu de manière tacite entre les individus et l'État. Les premiers acceptant d'aliéner une partie de leur liberté et de leurs biens en échange d'une garantie de sécurité. Une sorte de contrat fiscal, si vous voulez, aurait été ainsi conclu. C'est un courant qui se rattache au courant rousseauiste, par exemple. Montesquieu également développe ce sujet-là, notamment par rapport à la sécurité, au prix payé pour sa sécurité. Mais ils ne sont pas les seuls. C'est également dans cette optique que, renouant avec les contractualistes, John Rawls, le philosophe, John Rawls, dans sa célèbre théorie de la justice, conçoit la fiscalité également dans le même sens. Pour John Rawls, il s'agit d'établir en raison et en faisant abstraction de tout type de préjugés une sorte de contrat social stable, car la justice est d'abord un fait de société, et un fait de société aussi qui se dessine à travers des institutions. La justice, selon Rawls, est une justice distributive, qui s'appuie sur l'idée que la société doit s'organiser selon une structure elle-même distributive. Et dans ce cadre, la fiscalité ne doit s'embarrasser d'aucun principe classique tel que, par exemple, la capacité contributive du contribuable. Rawls estime, par ailleurs, que
un impôt proportionnel sur la dépense est le plus juste. Car, je cite Rawls, écrit, il impose l'impôt proportionnel sur la dépense, impose une charge en fonction de la quantité de biens qu'une personne a prélevé sur le stock commun. On croit relire Thomas Hobbes au XVIIe siècle. Pour Rawls, la justice fiscale ne constitue cependant pas une fin en soi. Elle procède d'une démarche institutionnelle globale, se fondant sur une logique, je l'ai dit, contractualiste très proche de celle de Rousseau. Et dans ce cadre, la justice est le fruit d'une négociation quasiment permanente entre des individus suffisamment raisonnables pour faire abstraction de leurs préjugés et de leurs intérêts également. La logique de Rawls a, je crois, le mérite de faire ressortir la préséance du politique, de l'institutionnel, dans la recherche de la justice en général et de la justice fiscale en particulier. En effet, plus que des principes économiques, c'est une réflexion politique qui s'avère d'abord indispensable en vue de dégager une éthique générale fondatrice d'une éthique fiscale. Dans ce sens, donner un contenu à la justice fiscale suppose d'en soumettre les termes à un débat public afin d'en soumettre les termes et à ce débat pour en rendre la définition explicite à un moment donné pour une population donnée. La chose n'est pas simple. La chose n'est pas simple car, il faut le souligner, la fiscalité s'inscrit maintenant dans l'évolution d'un environnement qui se transforme excessivement, très rapidement, et qui se complexifie de plus en plus et devient de plus en plus incertain, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il en résulte une crise de lisibilité et de compréhension de l'impôt et des nouveaux enjeux qui sont les siens, et peut-être même une remise en cause, une remise en question de ses fondements et par conséquent de ce qui constitue sa légitimité. Les clés de lecture habituelles, forgées pour l'essentiel au XVIIIe siècle, sous l'influence du libéralisme politique cette fois, et au XIXe, sous celle du libéralisme économique, le libéralisme que l'on appelle le libéralisme classique, mais aussi du socialisme, mais aussi du solidarisme, et enfin, dans l'immédiat après Seconde Guerre mondiale, sous l'influence du keynésianisme. Eh bien, toutes ces influences font que les notions d'impôt, les fonctions de l'impôt, la légitimité de l'impôt se révèlent insuffisantes à répondre aux questions actuelles. De fait, l'univers fiscal traditionnel est aujourd'hui déséquilibré par les évolutions de son environnement. Les responsables politiques, les décideurs politiques, sont confrontés à des questions inédites, de plus en plus complexes qu'ils ne peuvent se borner à régler ni au cas par cas, ni avec des réponses qui ont pu être efficaces autrefois. De leur côté, les contribuables, particuliers ou les entreprises, ont changé. Non seulement ils se perçoivent, comme je l'ai dit, de plus en plus comme des usagers ou comme des clients du secteur public, mais ils s'ouvrent concrètement ou virtuellement à un univers globalisé. À travers l'Internet et la circulation de plus en plus intense des personnes ou de l'information, une culture internationale a fait irruption au sein du système fiscal. Et face à la transformation d'un ordre mondial en pleine métamorphose, se pose une question de fond, qui est celle de la justice fiscale, bien sûr, mais derrière laquelle se profile une interrogation sur la nature, sur la fonction
et finalement, je l'ai dit, sur la légitimité de l'impôt. Le caractère crucial de cette question s'observe aujourd'hui à travers la banalisation de l'évitement de l'impôt et par suite la perte du sens du devoir fiscal. Redéfinir les facteurs de la légitimité de l'impôt aujourd'hui et par conséquent de sa justice est donc un sujet qui concerne l'avenir de la fiscalité. Et la tâche est très difficile, elle n'est pas simple, d'autant que le développement, je l'ai dit tout à l'heure, des entreprises du numérique donne une dimension tout à fait nouvelle à l'évasion fiscale et par conséquent au sentiment d'injustice que peuvent ressentir ceux qui sont extérieurs à ce système économique. Alors débattre ce que pourrait être la justice fiscale dans la société d'aujourd'hui et dans la société de demain, à la lumière des diverses conceptions que l'on peut en avoir, est par conséquent indispensable. C'est en effet l'alliance citoyen-contribuable qui risque d'être détruite ou pour le moins entamée s'il ne se dégage pas une formulation cohérente de la légitimité fiscale et de la justice qui en est l'un des fondements essentiels. Car il importe de le souligner, la légitimité de l'impôt repose sur une représentation bien admise qui pose la fiscalité qui conçoit la fiscalité comme la concrétisation d'un lien social, d'une solidarité entre citoyens, d'une participation matérielle à une même communauté. C'est donc une réflexion politique, là encore, au sens fort, qui s'avère nécessaire, au sens de l'organisation d'une société, je veux dire. Et cela en vue de dégager les principes d'une stratégie et d'une éthique fiscale partagée, permettant d'envisager un avenir pour l'impôt et pour la justice fiscale. Il est clair que le défi auquel la fiscalité est confrontée est tout à fait majeur et que les obstacles à franchir sont considérables. Le constat est également clair qu'à la faveur des crises de plus en plus graves que connaît la planète, une plongée dans l'inconnu, un basculement pour l'instant incontrôlé vers un autre monde est en train de se produire. C'est un tournant de l'histoire qui se dessine. Aujourd'hui, pas plus le citoyen que ses représentants, les décideurs politiques, ne maîtrisent, ni en idée, ni en pratique, un monde qui se déconstruit et se reconstruit sous leurs yeux, sous nos yeux. Il résulte de cette évolution une perte des repères habituels. Et en ce qui concerne l'impôt, celui-ci ne semble plus avoir aucun sens, ni budgétaire, ni économique, ni politique, ni social. Il est temps, je crois, et même urgent, de redorer le blason de la fiscalité, de penser sa légitimité pour la société d'aujourd'hui, car c'est le futur de la chose publique, tu l'as dit Eduardo ce matin, de l'État. Sans fiscalité, sans finances publiques en général, il n'y a pas d'État. De la chose publique, de nos institutions politiques et au final, là encore, de la démocratie qui est en jeu. Merci beaucoup. Muito obrigado, professor Michel Bouvier, por partilhar connosco as suas reflexões sobre esta questão da natureza e função do imposto na organização das sociedades, sobre os objetivos da justiça fiscal e a justiça distributiva e redistributiva. Passaria agora a palavra ao professor Eduardo Paz Ferreira.
Bom, permitam-me que comece por cumprimentar o Sr. Moderador, o Sr. Vice-Presidente do Tribunal de Contas, Conselheiro António Martins e todos os restantes membros da mesa que vão procurar aprofundar este tema tão fascinante que é, de facto, como creio que disse esta manhã, o tema fundamental que se me coloca quando penso nas finanças públicas hoje em dia. Eu tenho uma admiração enorme para o professor Michel Bouvier, além de uma grande amizade, mas é por vezes um pouco embaraçoso falar depois dele, porque ele já disse muitas coisas que eu iria dizer, talvez isto me permita cortar um pouco a intervenção, o que tem os seus lados positivos, mas meia culpa, quando organizamos este programa e distribuímos dois temas como autónomos, podem as finanças públicas ser um instrumento de justiça social, pode a fiscalidade ser um instrumento de justiça social, cometemos um, pelo menos, pequeno erro, que foi de estarmos duas vezes a falar da mesma coisa, porque realmente no cerne de tudo isto está a fiscalidade, estão os impostos. Bom, mas para não perder mais tempo, vamos a isso. Como o Michel muito bem assinalou, no centro do pagamento dos impostos há um contrato social implícito entre o Estado e os cidadãos, que permite, portanto, o funcionamento do Estado. E todos têm a ideia que, historicamente, as coisas evoluíram em termos de uma progressiva intervenção do Estado em áreas crescentes, designadamente com as áreas que dão sentido à justiça social, que constituem a justiça social, como seja o ensino, a saúde, a segurança social, a proteção contra a miséria, tudo isto. Coisas que durante muito tempo foram totalmente ignoradas nas finanças públicas. E é muito interessante, muitos conhecerão com certeza uma frase de um brilhante juiz do Supremo Tribunal de Justiça norte-americano, não falo do tribunal na sua composição atual, como é óbvio, mas do início do século XX, quando o juiz Wendell Holmes escreveu numa decisão que os impostos são os que pagamos por uma sociedade civilizada. E aí, este texto, aliás, está lá no Serviço de Imposto sobre o Rendimento e tal. Bom, e então essa frase causou um tal espanto que um jovem foi perguntar, mas não odeia pagar impostos? E ele respondeu de novo, não, jovem, eu gosto de pagar impostos, com eles eu cumpro a civilização. Estas ideias, enfim, entrariam em profunda crise bastantes anos mais tarde. Pelo meio ainda foram seguidas por muita gente. Por exemplo, lembro-me de Franklin Roosevelt e da extraordinária experiência do New Deal, mas os últimos anos do século XX e os primeiros do século XXI, como o Michel também acentuou, foram anos de profunda regressão nesta matéria. Mesmo assim, achei muito curioso, porque encontrei em uma frase de 2007, portanto, quando isto já parecia ter passado de moda, um grande economista italiano, na altura era ministro das Finanças do governo de Romano Prodi, Tommaso Padoa-Schioppa, por mais conhecido, declarou numa entrevista à RAI 3 o seguinte: a polémica contra os impostos é irresponsável. Devemos ter a coragem de dizer que os impostos são uma coisa belíssima e civilizadíssima. Um modo de contribuirmos todos juntos para bens indispensáveis como a saúde, a segurança, a instrução e o ambiente. Bom, isto levantou um sarilho enorme na Itália. Houve uma fúria generalizada contra o Thomas Schioppa,
no Thomas Padua-Schioppa, com, sobretudo, obviamente, a direita política, mas também muitos cidadãos que não tinham ideias excessivamente claras sobre a instituição imposto, vieram, digamos, criticar isto violentamente. E o exemplo mais acabado foi um jornal italiano, que não sei até se ainda existe. Se não existe, também não se perdeu nada, diga-se de passagem, que era Il Giornale, que disse que considerar exemplar de um governo com uma visão penitencial e punitiva da vida e uma opinião generalizada que é um alarmante sinal dos tempos. Como não pensar que definir as taxas como belíssimas não é propriamente o melhor modo de recolher a simpatia dos italianos? Iam mesmo mais e falavam de um ministro enlouquecido. No entanto, também houve quem defendesse Padua-Schioppa. E o site Excite It disse: será tão escandaloso aquilo que o ministro disse? Não são os impostos o modo através do qual é possível ter saúde e educação para todos? Os impostos são belos, porque é belo saber que se pode ir ao hospital, mesmo sem pagar €1 e ser tratado. Qual seria a alternativa? Não pagar os impostos, mas pagar até o último euro qualquer coisa de que se tivesse necessidade. Ouvir perguntar, mal se entra na ambulância, se se dispõe de um seguro de saúde? A polémica desvia-se então dos impostos para a modalidade de utilização dos impostos. E, de facto, o ministro, nessa entrevista, precisava que pode haver insatisfação sobre a qualidade dos serviços que se recebem em troca, mas não uma oposição de princípio ao facto de existirem impostos e deverem ser pagos. A ideia, aliás, é simples. Já Montesquieu, por exemplo, dizia que os impostos eram a parte dos bens que cada cidadão entregava para ter a garantia de que poderia gozar tranquilamente do restante que não era entregue. E isto é, digamos, a versão mais correta que posso ter sobre a história. Mas o que é certo é que os impostos são, de facto, muito impopulares hoje. Os impostos são, de facto, considerados como um mal, como qualquer coisa de odiosa. Enfim, este não é um mês, julho, com pagamentos por conta, agosto, com pagamento do IRS, não são dos melhores meses para fazer o elogio dos impostos, e devo confessar honestamente que eu próprio me sinto às vezes um bocado irritado. Mas sinto-me irritado por razões que explicarei um pouco mais adiante. O certo é que é preciso perceber que basta olhar para coisas recentes. Agora, eu, em matéria de televisão, faço uma coisa. Vejo jogos de futebol, vejo jogos de basquetebol da NBA, vejo uma ou outra série muito rara e pronto, acabou. Não vejo noticiários, a não ser quando, por razões familiares ou qualquer uma desse estilo, sou obrigado a passar por lá. E, portanto, já sei o que a casa, ou melhor, as várias casas, porque foi muito interessante, não há muito tempo para falar, mas desculpem, não resisto a dizer isto. Como se lembram, a privatização, a abertura de vários canais de televisão é relativamente... Agora já tem alguns anos, e toda a gente pensou que excelente, vamos ter várias formas de olhar para uma mesma realidade, vai deixar de haver uma voz única e tal. O que é que aconteceu? Abriu-se vários canais, e os canais são todos iguais, e aquilo sobre que apostam, há um exemplo extremo, claro está, toda a gente sabe, é o Correio da Manhã TV, as coisas estão para chamar por seu nome, é o sangue, não é o sangue, suor e lágrimas, mas é o sangue, a facada, a pancada. Pronto. E isto faz o padrão do noticiário. Agora tem sido fortemente abastecido com a invasão da Ucrânia, não sei se foi mesmo patrocinada pelos canais da televisão, mas isto para dizer que, enfim, não vejo muito o que se passa na televisão, mas vejo que agora há, por exemplo, uma
terrível campanha contra o Serviço Nacional de Saúde. Não há hospital onde não descubram uma criança que morreu, uma maternidade que está fechada, etc, etc, etc. Mas esquecem-se que no essencial foi o Serviço Nacional de Saúde que nos desenrascou, peço desculpa da expressão, com o Covid, que ainda por aí anda, mas já não tem nada com a dimensão que teve. E foi o Serviço Nacional de Saúde, alimentado pelos impostos, que o conseguiu fazer. Eu acho muita graça, há uma médica, uma professora de medicina, aliás, que quase todos conhecem, não propriamente por razões médicas, aliás, que é a Isabel do Carmo, e que diz, em Portugal, se uma pessoa tiver uma situação de doença aguda, é socorrida independentemente da sua classe social. Se alguém partir uma perna, não fica endividado para o resto da vida. Se alguém tiver uma doença crónica, como diabetes, hipertensão arterial ou cancro, tem medicamentos que ao doente custam pouco. Já o mesmo não se pode dizer para os cidadãos da Grécia ou dos Estados Unidos da América, para falar de 2 exemplos ocidentais. Os mais velhos talvez ainda se lembrem de um tempo em que em Portugal não havia médicos nem para passar as certidões de óbito. E quando as mulheres pariam como Deus dava, em 1000 crianças morriam 93. E isto foi ontem. Bem, o que é certo é que, tentar acelerar um pouco, esta percepção que tenho exposto até agora, digamos, positiva, dos impostos, está muito longe de ser acompanhada. Há muitas sondagens que demonstram que os impostos não são bem vistos, em geral, pelos cidadãos. E há até uma história curiosa que conhecem, que é o Dia da Libertação dos Impostos. Há em muitos países, e em Portugal designadamente, organizados por uma consultora, pela Deloitte, o Dia da Libertação dos Impostos, que é o dia em que se parou de trabalhar para o Estado e se passou a trabalhar para nós próprios. E esses dias situam-se sempre lá para o fim de junho ou coisa assim. Por exemplo, este ano acho que ainda não houve decisão sobre o dia, mas em 2021, por exemplo, foi no dia 26 de junho. Portanto, segundo quem faz estes cálculos, até aí estivemos a trabalhar para pagar impostos. E agora, então, temos o resto do ano para receber. O que, evidentemente, é punching, digamos, é um soco no estômago quando se pensa nisso. E há, de facto, uma alergia fiscal, as pessoas reagem muito mal ao pagamento dos impostos. A França é, aliás, um exemplo muito interessante a vários títulos. E, designadamente, lembro-me do caso do pujadismo, do caso de Pujade, que era um comerciante que lançou um movimento contra os impostos que teve uma votação absurda nas eleições. Não tinha um programa que não fosse acabar com os impostos, ou reduzi-los ao mínimo, qualquer coisa deste estilo. E em 1956 elegeram 52 deputados, correspondente a 12% dos votos. En passant, diga-se que entre as pessoas que já andavam neste movimento pujadista estava um senhor chamado Jean-Marie Le Pen. Embora não quero ser demasiado pesado com o Pujade, que mais tarde se desviaria e marcaria distâncias em relação a Jean-Marie Le Pen. Bom, de qualquer forma, Pujade ainda hoje é olhado como o padrinho do populismo. E, de facto, o populismo nasce muito em torno desta recusa de pagar os impostos. Nos Estados Unidos também, como sabem, a direita teve uma grande subida com a organização de uma coisa que era o Tea Party, que é, no fundo, são pessoas do Partido Republicano, não é um partido no sentido real de partido, mas que junta, portanto, as pessoas contrárias aos impostos.
Porquê o Tea Party? Porque a independência dos Estados Unidos, como sabem, ficou-se a dever muito ao excesso de impostos que a Inglaterra aplicava sobre as suas colónias, e os conspiradores reuniam-se nos lanches, nos Tea Party, e, portanto, quando se quiseram retomar a luta contra os impostos, foram buscar outra vez a ideia do Tea Party. E este ódio aos impostos deu origem a um conjunto de frases que são frequentemente utilizadas, conhecem com certeza muitos, vou citar algumas, não tantas como a minha longa lista que está aqui, porque, enfim, o tempo não vai curto. Bom, claro, partimos da ideia de Benjamin Franklin, grande figura, pela qual tenho uma grande admiração, que é autor de uma das mais célebres frases, todos sabem: neste mundo nada é garantido senão a morte e os impostos. E depois Will Rogers acrescentou: a única diferença entre a morte e os impostos é que a morte não fica pior cada vez que o Congresso se reúne. Mas pessoas como Winston Churchill diz: se há coisa que não existe é um bom imposto. Mais tarde, aliás, como se lembrarão, Margaret Thatcher disse: se há coisa que não existe é uma sociedade. Tudo boa gente. Bom, muitas, portanto, destas declarações são interessantes, são curiosas. Enfim, hoje em dia basta ir à internet para ter logo acesso a uma série delas. Por exemplo, Barry Goldwater, que era um sinistro candidato de extrema-direita do Partido Republicano, dizia que o imposto sobre o rendimento criou mais criminosos de qualquer outra lei do governo. Tenho uma suspeita que isto até é verdade, se considerarmos a fraude fiscal e a evasão. Mas isso é outra história para que ainda iremos. Há uma só mais que vos vou referir, porque acho que esta tem imensa graça. É uma frase do Snoopy, que escreve uma carta para o Serviço do Imposto sobre o Rendimento: por favor, retire o meu nome da sua mailing list. Toda a gente tem dias, onde apetece. A França tem sido um país onde há um grande cuidado em pensar as questões dos impostos. Michel Bouvier fez aqui a lembrança de algumas desses estudos e tal. E há um livro que considero verdadeiramente notável, é muito difícil encontrar, suponho que não há edições recentes, que é um livro de Gabriel Ardin, L'Histoire des Impôts, que faz uma fabulosa passagem por toda a história dos impostos, desde as sociedades antigas às sociedades modernas e tal. Michel Bouvier já falou bastante aqui da questão da tributação progressiva, tributação proporcional, da teoria do benefício ou das faculdades contributivas, mas queria chamar a atenção para que, na nossa ordem jurídica, a Constituição é completamente categórica, artigo 103, número 1, que o sistema fiscal visa a satisfação das necessidades financeiras do Estado e outras entidades públicas e uma repartição justa dos rendimentos e da riqueza. Naturalmente que a versão originária da Constituição ainda ia mais longe. E o que se dizia no então artigo 85 era que o imposto sobre o rendimento pessoal visará a diminuição das desigualdades, portanto invertia-se tudo o que era tradicional de satisfazer as necessidades públicas. A diminuição das desigualdades será único e progressivo, tendo em conta as necessidades e os rendimentos do agregado familiar, e tenderá a limitar os rendimentos a um máximo nacional definido anualmente pela lei. Isto de 1976. Levaram muitos anos até que houvesse uma reforma fiscal em Portugal. Foi preciso chegar a 1988, 12 anos depois, para surgir a reforma fiscal, cujos estudos preparatórios presidiu o meu querido professor Paulo de Piticunha.
e que está bastante longe dos objetivos para que a Constituição aponta, designadamente o objetivo da personalização dos impostos serem únicos e da proteção da família. Como todos sabem, o IRS comporta várias taxas liberatórias que têm como consequência que rendimentos de capitais são tratados de uma forma especialmente favorável em relação ao trabalho. O trabalho, esse está aqui para pagar. E normalmente pensa-se, e provavelmente sem uma injustiça excessiva, está aqui para pagar quem trabalha no setor público, quem trabalha em áreas dessas que não é possível evitar. Ora bem, o que é extraordinário é que este imposto falsamente único, porque na realidade são vários impostos com várias taxas, não leva em consideração, senão minimamente, a condição familiar das pessoas, foi ao Tribunal Constitucional. E o Tribunal Constitucional considerou tudo constitucionalíssimo. E como? Não sei. Olha, os juízes do Tribunal Constitucional têm, de facto, uma capacidade, como temos visto muitas vezes, extraordinária de descobrir coisas. Bom, temos, portanto, um imposto em Portugal que está longe de corresponder a tudo aquilo que devia ser, mas digamos que a situação portuguesa está muito longe de ser tão má como é noutros sítios. Se pensarmos, por exemplo, nos Estados Unidos da América, é um escândalo o que lá se passa. Basicamente começou com a reforma Reagan, a tal história que eu creio que disse há pouco, quer dizer, esquecemos-nos às vezes que o Trump teve antecessores. A reforma Reagan tinha uma lógica que é: vamos reduzir os impostos dos ricos e aumentar os dos pobres. Porque os ricos, se tiverem mais dinheiro, vão investir mais e, portanto, vai haver mais desenvolvimento. O único problema é que não há nenhum estudo sério que prove isto. A única coisa que prova é que quem paga menos impostos fica com mais dinheiro. Se depois o vai investir ou não, depende do lado para que estiver virado. Agora, tomar isto como certo, Mas o problema mais grave é um problema no qual, mais uma vez, um grupo de autores franceses foi decisivo, é o problema da evasão fiscal internacional. Há muitos anos que se fala de evasão fiscal e quando se pensa em evasão fiscal, pensa-se no carpinteiro que vai lá à casa e que não passa fatura, ou no jardineiro, coisas desse tipo. Pois isso existe, a evasão fiscal, mas é muito pouco relevante. A verdadeira evasão fiscal é aquela que está associada aos offshores, aquela realidade mítica e tal. Há muitos anos que a OCDE tenta fazer qualquer coisa contra os offshores. Durante muitos anos os Estados Unidos opuseram-se a qualquer atuação neste domínio, até que com 11 de setembro, é 11 agora? 11 de setembro, perceberam que a operação tinha sido montada toda através de offshores. E, portanto, aí passaram a ser os líderes do ataque aos offshores, tipo a cavalaria norte-americana nos filmes que a gente via quando era jovens a avançar sobre os índios. Mas quem recentemente veio abalar muito profundamente este equilíbrio dos offshores foi um conjunto de autores em que sobressai Thomas Piketty, Gabriel Zucman e Emmanuel Saez, que fizeram estudos muito aprofundados sobre isto. O primeiro, e talvez aquele que teve mais impacto, foi o livro de Gabriel Zucman, aliás traduzido em português, não sei se muito lido, que se chama A Riqueza Oculta das Nações. É um livro de 2016. Reparem na beleza do nome, portanto, repegar a ideia do Adam Smith da riqueza das nações e passar à riqueza oculta das nações.
Então, o que é isto da riqueza oculta das nações? É todo o dinheiro que foge a pagar imposto, deslocando-se para os tais offshores, para zonas onde a taxa de tributação é muito, muito baixa ou até, em alguns casos, não existe. E, segundo os cálculos de Zucman, estariam colocados em offshores qualquer coisa como 10% do valor correspondente ao PIB de todos os países mais desenvolvidos. Não que não haja de países não desenvolvidos, infelizmente, também muito dinheiro em offshores, desviado por políticos corruptos que não querem saber do bem-estar das populações. Só no que diz respeito aos Estados Unidos, Zucman, em 2017, New York Times, a evasão fiscal anual de indivíduos através dos offshores é de 30 mil milhões de dólares, enquanto as empresas americanas embolsam 70 mil milhões por ano, correspondendo a 20% dos impostos cobrados às empresas pelo país em cada ano, em pagamentos que não fazem ao fisco, por passarem artificialmente os seus ganhos para as Bermudas ou qualquer outro paraíso fiscal. Portugal também aparece nestes cálculos, nos próprios cálculos de Zucman, e que nos diz que têm empresas e individuais em Portugal 69 mil milhões de euros em paraísos fiscais. Não deixa de ser curioso que 69 mil milhões de euros é mais ou menos o correspondente ao valor do empréstimo da Troika. Ou seja, se esse dinheiro estivesse em Portugal, se esse dinheiro pagasse imposto em Portugal, então provavelmente não seria precisa a Troika com toda a sua sequência de horrores. Portugal está, aliás, numa posição muito honrosa, é o quarto país em matéria, percentualmente, em matéria de evasão para os offshores. Entendamos, enquanto houver esta fuga, não há justiça fiscal possível. Vamos continuar, eu vou continuar a ter que pagar os tais impostos que já admiti que me irritam muitas vezes, todos vocês vão ter que continuar a pagar os impostos. Claro que ficamos com a consciência que somos bons cidadãos, que não fazemos essas patifarias, mas que dói, dói. E, sobretudo, se esse dinheiro estivesse cá, era perfeitamente razoável a distribuição noutros termos. Recentemente deu-se aqui um passo positivo interessante, que se deve sobretudo ao presidente Joe Biden, que eu acho que deve ser um dos homens com menos sorte neste mundo, quer dizer. Ele ganha umas eleições dificílimas, todos se lembram do que foi a seguir, o que aconteceu a seguir. Depois tenta lançar um programa económico fantástico, um verdadeiro New Deal à Roosevelt, mas tem aquela escassíssima maioria no Senado, com a agravante que verdadeiramente não tem essa maioria, porque há 2 senadores que votam sistematicamente com os republicanos em tudo o que sejam matérias fiscais ou matérias morais e tal, e, portanto, estamos feitos. O Biden só muito moderadamente pôde levar para frente as suas ideias. Mas uma delas, que era fundamental, era estabelecer a obrigatoriedade de todos os países terem um IRC, um imposto sobre as empresas, correspondente a 15%, e esse valor ser dos próprios países onde está o dinheiro depositado. Isto significaria um aumento de receita fiscal de 150 mil milhões e, portanto, se for para a frente, não é mau. E digo se for para a frente, porque era para ir para a frente em 2023, agora foi anunciado há uns dias que afinal é em 2024, quando chegarmos a 2023 há de ser anunciado que é em 2025 e iremos assim. Nada me indica que o mundo mude.
Mas, de qualquer forma, enfim, a medida recolheu o apoio de 130 países, a OCDE e o próprio G20 aprovaram. De maneira que esperemos que isto nos leve a algum lado. Bom, mas isto só por si não basta. É necessário também reformas fiscais internas em cada país que enfrentem a questão seriamente. Eu não queria interrompê-lo. Se for possível... Tem toda a razão, Sr. Vice-Presidente. Peço imensa desculpa, vou acabar, mas é muito, muito rápido. Dá-me licença, só mais 2 ou 3 minutos. Faz favor. Desculpe lá e peço imensa desculpa. Não consigo, às vezes. É que nós estamos a discutir se as finanças podem ser um instrumento de justiça social, mas estamos a discutir isto num quadro muito clássico e muito limitado. Não dá já. Este mundo em que vivemos não se resolve com medidas mais ou menos cosméticas. Isto agora tem que ser a sério. E não sou só eu, ou não são só os economistas de esquerda que dizem isso. O mais que insuspeito Financial Times, no editorial board de 4 de abril de 2020, portanto poucos meses depois de começar a pandemia, escreveu: são necessárias reformas radicais, revertendo a direção política das últimas 4 décadas e que terão de ser postas em cima da mesa. Os governos terão de aceitar um papel mais ativo na economia e deverão ver os serviços públicos como investimentos e não pesos, olhando para formas de tornar os mercados de trabalho menos inseguros. A redistribuição deve voltar à agenda, os privilégios dos mais velhos e dos mais ricos colocados em questão. Políticas até aqui consideradas excêntricas, como o rendimento básico universal e os impostos sobre a riqueza, têm de fazer parte das novas soluções. De facto, ou há novas soluções ou a contribuição dos impostos para a justiça fiscal não é muito profunda. Mais uma vez as minhas desculpas e os meus agradecimentos pela paciência de me ouvirem. Muito obrigado, Sr. Professor, por nos relembrar que não teremos justiça fiscal enquanto continuar a evasão fiscal a que assistimos e por também colocar o acento tónico nas novas soluções para termos justiça fiscal. E passaria, sem mais, a palavra ao Sr. Professor Fabien Bottin para fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Bien, mesdames, messieurs, chers tous, avant toute chose, je voudrais, de façon classique mais sincère, remercier les organisateurs pour leur invitation. C'est ma 2e fois à Lisbonne et c'est toujours un grand plaisir pour moi de venir ici. Donc si vous voulez m'inviter une 3e fois, n'hésitez pas, ce sera avec le même plaisir que je reviendrai. Comme je pense que tout le monde commence à avoir un peu faim, je vais essayer de condenser un peu mes propos pour aller à l'essentiel en vous posant cette question qui finalement est au cœur de ma réflexion. Cette question, c'est la suivante. Demandez-vous, et si les grands principes budgétaires hérités pour la plupart des Lumières et qui constituent des acquis démocratiques des grandes révolutions du XXe siècle, et si ces principes étaient devenus aujourd'hui un frein au financement de la transition écologique. Alors cette question, elle peut peut-être surprendre, mais moi je me la pose dans le cadre d'un projet de recherche que je mène pour l'Institut universitaire de France sur la façon dont la règle de droit peut être mobilisée pour faciliter l'interpénétration de l'économie et de l'écologie dans les années à venir. Et dans le cadre de cette réflexion, il m'est apparu qu'un certain nombre de mouvements sociaux en France ont mis en lumière les limites de ces principes budgétaires, malgré leur caractère pour certains historique. Alors, je pense, vous en avez peut-être entendu parler ici à Lisbonne, je pense au mouvement des bonnets rouges qui avait éclaté en Bretagne dans les années 2010, et puis je pense bien sûr plus près de nous au mouvement des gilets jaunes
qui a éclaté en 2018. Alors pourquoi est-ce que je pense à ces mouvements? Parce que à chaque fois, le point de départ de ces contestations, c'est une réforme de la fiscalité écologique. Dans le cas de ce qu'on a appelé les bonnets rouges, c'est la création d'une écotaxe. Dans le cas des Gilets jaunes, c'est la création d'une taxe carbone. Et ce que les manifestants reprochent finalement aux autorités, c'est pas tant la création de cette fiscalité écologique, c'est le fait qu'elle est destinée à abonder le budget général de l'État pour lui permettre de retrouver son équilibre dans le contexte des engagements européens de la France. Et ce qui est intéressant, c'est que les autorités, de leur côté, justifient cette solution au nom du principe d'universalité qui guide donc les finances publiques en France. Donc on voit au travers de cet exemple que deux principes déjà sont mis en cause, celui d'équilibre et celui d'universalité. Si on imagine qu'il y a en tout 6 principes budgétaires qui guident les finances et les comptes publics, eh bien, on peut se demander s'il ne serait pas intéressant de faire un tableau en 2 colonnes, de façon à identifier les principes budgétaires qui peuvent être un atout pour le financement de la transition écologique, et inversement, ceux qui peuvent constituer plutôt un frein dans une logique de justice sociale. Alors, c'est ce travail que je vous propose de faire très rapidement, et il s'avère qu'en réalité, on peut dire que 3 principes budgétaires semblent d'ores et déjà constituer un atout pour le financement de la transition écologique, alors que, inversement, 3 autres principes posent plus de difficultés au point qu'on peut y voir un frein. Alors, parmi les principes qui constituent des atouts, j'ai identifié le principe de sincérité, le principe de spécialité et le principe de l'unité budgétaire et comptable. Alors, je vais reprendre ces 3 principes l'un après l'autre, de façon assez synthétique pour aller à l'essentiel et pour vous expliquer pourquoi est-ce que, selon moi, il ne pose pas de problème pour le financement de la transition écologique, bien au contraire, dans une perspective de justice sociale, ces principes. Donc, premier principe, c'est la règle de sincérité. Alors, la règle de sincérité, je pense que vous avez ici au Portugal l'équivalent, c'est une règle de fond qui est destinée, je prends le titre d'un rapport parlementaire français, qui est destinée à en finir avec le mensonge budgétaire. Cette règle de fond, elle a commencé à se développer en France au niveau local dans les années 1980. Au tournant des années 2000, elle est apparue au niveau national, mais jusqu'à l'adoption du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de 2012, c'était en réalité un simple objectif, une espèce de boussole que l'État a été invité à suivre, mais sans qu'elle soit trop contraignante quand même pour lui, de façon à laisser des marges de manœuvre au pouvoir politique. Eh bien, à partir de 2012, ce principe est devenu plus contraignant, de sorte qu'on voit que les juridictions que ce soit les juridictions nationales ou les juridictions européennes, sont invitées à assurer un plus grand respect de ce principe, et d'autres mesures ont été prises, comme par exemple la certification des comptes locaux en 2015, de façon à confier aux professionnels du chiffre le soin de certifier les comptes locaux, donc, et d'attester leur sincérité. Alors, est-ce que la sincérité ainsi comprise est une mauvaise chose? Je dirais tout au contraire, puisque c'est un principe qui permet de déterminer précisément l'état des finances publiques, c'est-à-dire des moyens mobilisables pour financer, par hypothèse, la transition écologique à l'instant T et sur la durée. Donc, loin d'être un handicap pour le financement de la transition écologique, je pense que ce principe est, pour toutes ces raisons, un atout. Le constat est le même s'agissant de la règle, cette fois, dite de spécialité. Alors, la règle de spécialité, là encore, je pense qu'il y a l'équivalent en droit chez vous. La règle de spécialité, c'est une règle de forme qui impose de détailler le contenu des budgets et des comptes publics de telle sorte que les dépenses et les crédits qui y sont inscrits soient tous orientés sur un poste budgétaire ou comptable précisément identifié.
Or, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que le principe de spécialité conduit au niveau national le pouvoir central à flécher un programme budgétaire entier au financement de la transition écologique. Je pense là, par exemple, en France, au programme 217 dédié à la conduite et au pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durable. Et on constate que, au niveau local, une évolution dans le même sens est en train d'intervenir, puisqu'il y a une importante réforme qui est en cours des budgets locaux, qui se traduit par une nouvelle instruction budgétaire, une instruction qu'on appelle l'instruction M57, et qui permettra notamment, normalement dès l'année prochaine, une présentation par fonction des budgets. Et quand on regarde les différentes fonctions possibles, eh bien, on constate que la nouvelle nomenclature va permettre de bien distinguer l'action économique d'un côté et les actions en faveur de l'environnement de l'autre. Alors, sans doute, ce principe de spécialité est perfectible. Je pense que, à peine née, cette nouvelle instruction budgétaire au niveau local est déjà dépassée, parce qu'il faudra certainement aller plus loin dans les années à venir pour faire fusionner la logique économique et la logique écologique. Mais malgré tout, je pense que l'évolution est en réalité déjà en cours de marche, et que de ce point de vue-là, le principe de spécialité constitue bien un atout pour le financement de cette transition écologique. Enfin, constat est également le même pour le principe de l'unité, alors qui se présente comme une nouvelle règle de forme qui impose que budget et compte public présentent en un seul document les recettes et les dépenses. Alors, cette règle, c'est une garantie de la légitimité et de l'équilibre des budgets et des comptes, mais elle n'est pas absolue. Des aménagements sont possibles. Alors, je rentre pas dans les détails puisque c'est un peu technique, mais par exemple, il est possible d'adopter des budgets annexes, il est possible de mener des opérations de débudgétisation par le biais de partenariats public-public, de sorte que si on fait le bilan de cette règle de l'unité, on peut dire qu'elle est suffisamment souple pour donner des marges de manœuvre aux autorités politiques, tout en étant dans le même temps suffisamment ferme pour contribuer à la visibilité des finances publiques. Donc tout ça est, de mon point de vue, très satisfaisant. Malheureusement, si on prolonge le tour d'horizon des principes budgétaires, on se rend compte que l'analyse n'est pas la même pour les trois derniers principes qui, eux, s'analysent en l'état actuel de leur interprétation comme des freins à ce financement pour la transition écologique. Et ces trois principes, ce sont les principes d'équilibre, d'universalité et d'annualité, sur lesquels je voudrais dire un mot très rapide pour terminer. Alors, la règle d'équilibre, c'est la règle qui impose, en théorie, que la totalité des recettes couvre la totalité des dépenses. Cette règle, elle existe en droit français au niveau local depuis longtemps, et il n'y a rien à dire là-dessus. C'est très sain, et on imagine mal qu'il puisse en être autrement. La difficulté tient à ce que la règle a progressivement été étendue au niveau national, alors d'abord sous la forme d'un objectif au tournant des années 2000 par le droit français, et puis surtout à partir de 2012 avec l'adoption du fameux traité sur la coordination, la stabilité, la coordination et la gouvernance dont je parlais tout à l'heure. Vous savez, c'est ce traité qui oblige les États signataires à se doter d'une règle d'or qui pose problème en réalité depuis le début, puisque, alors pour faire simple, c'est la règle des 3% de déficit et 60% d'endettement, mais cette règle, dès le départ, elle pose difficulté, puisque vous savez sans doute comme moi que c'est une règle qui ne repose à l'origine sur aucun fondement scientifique, puisque elle a été inventée par un économiste français qui s'appelle Guy Abeille, à la demande des autorités politiques dans les années 1980, et lui-même, je le cite, explique que cette règle est née sur un coin de table sans aucune réflexion théorique. Alors c'est a posteriori, je dirais qu'on a essayé de justifier cette règle
par des arguments scientifiques, mais malgré tout, la solution n'est pas complètement satisfaisante, puisque si on fait un peu de droit comparé, on se rend compte que beaucoup d'États dans le monde n'ont pas adopté de règles d'or, à commencer par les États-Unis, alors que le débat a eu lieu dans le pays, mais les États-Unis ont toujours refusé de voter cette règle. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas non plus de tomber dans l'excès et puis d'imaginer une politique de quoi qu'il en coûte illimitée, mais peut-être il y aurait un juste milieu entre ces deux extrêmes qui serait de maintenir les règles actuelles et de les faire totalement sauter. Et certains spécialistes expliquent, par exemple, qu'il serait possible d'augmenter les seuils, passer de 3% à 4%, par exemple, ou de décorréler le plafond de la dette et de celui du déficit. Je pense, dans tous les cas, que le débat devrait s'engager pour redonner des marges de manœuvre au pouvoir politique. On parlait de souplesse ce matin. Effectivement, face à la transition écologique, il va falloir de la souplesse du point de vue budgétaire. Deuxième règle qui pose problème, c'est la règle d'universalité. Alors cette règle, elle implique notamment la non-affectation des recettes aux dépenses, c'est-à-dire que le produit des impositions, normalement, doit tomber dans le budget général. C'est cette règle-là qui, dans le cas des mouvements sociaux que je citais en commençant, a posé difficulté, ou tout du moins qui a été mise en avant pour justifier le fait que les recettes de la fiscalité écologique ne pouvaient pas être fléchées pour aider les ménages ou les territoires les plus modestes à faire face au coût de cette transition écologique. Alors, en réalité, l'argument n'est pas tellement convaincant, parce que si la règle existe, elle n'est là non plus pas absolue. Il y a d'ores et déjà des exceptions qui existent. Ce qui manque, à mon sens, aujourd'hui, c'est une exception de portée générale pour la fiscalité écologique. Une règle devrait en effet être adoptée de façon à permettre de flécher directement cette fiscalité écologique à des actions ciblées en faveur des ménages ou des territoires les plus modestes. Et puis, dernière règle qui pose difficulté, c'est la règle d'annualité. Alors cette règle, elle remonte à la Révolution. En France, mais un peu partout dans le monde, c'est un progrès démocratique, parce que si le budget doit être voté annuellement, c'est pour que le Parlement, c'est-à-dire les représentants des citoyens, puissent annuellement contrôler les dépenses et les recettes qui vont être celles de l'État pour l'année à venir. Alors cette règle, elle n'est pas non plus absolue, puisque progressivement, on a émis le besoin de faire de la pluriannualité. Depuis les années 2000, sous l'empire du droit national comme du droit européen, cette pluriannualité est fortement encouragée. Donc ça va dans le bon sens. Mais le problème, si je m'en tiens au droit français, c'est que cette pluriannualité, elle n'a pas de caractère obligatoire. C'est-à-dire que ce sont des objectifs que le pouvoir politique s'assigne, mais sur lesquels il est libre à tout moment de revenir. Ça, c'est une première difficulté. Et puis, deuxième difficulté, aujourd'hui, la pluriannualité, elle est essentiellement perçue comme un instrument privilégié de pilotage de la trajectoire des dépenses publiques vers un objectif d'équilibre. Donc, c'est-à-dire que cette pluriannualité, elle est destinée clairement non pas à financer la transition écologique, mais à permettre de maîtriser les dépenses de l'État. Et puis, bien sûr, ses recettes. Or, il me semble que face à la transition écologique, la priorité devrait être plutôt de doter la pluriannualité d'une espèce d'effet cliquet, de façon à ce que les engagements lient le Parlement dans les années à venir. Pour respecter sa souveraineté, on pourrait imaginer que le Parlement puisse aggraver les dépenses, mais pas les diminuer, puisque de toute façon, chacun a bien compris que le coût de la transition écologique va être élevé. Donc, si je résume, trois principes dans leur conception actuelle apparaissent dépassés, et il serait intéressant de les réinterpréter ou de les réformer de façon à les rendre plus réalistes au regard des attentes des citoyens et puis des contraintes qui nous attendent. Mais une fois que j'ai dit ça, je me suis rendu compte en écoutant d'autres interventions ce matin que, en réalité, les choses bougent vraiment, parce que finalement, peut-être faudrait-il compléter les principes historiques de nouveaux principes. On a parlé de transparence en tant que tel. Ce principe n'est pas affirmé, du moins dans la présentation académique des choses. Et puis, on a parlé de participation. Peut-être, effectivement, faudrait-il aussi faire de la participation des citoyens à l'élaboration des budgets publics un impératif pour l'avenir. Je vous remercie.
Muito obrigado, professor Fabiano Bottini, por ter facilitado também aqui a intervenção do moderador e por nos transmitir os conhecimentos da investigação ligadas com a economia e a transição ecológica e com os princípios que referiu que a facilitam ou não. Por último, mas não necessariamente menos importante, pelo contrário, em função do conhecimento e da perspectiva académica que seguramente nos irá enriquecer, daria a palavra à professora Maria de Oliveira Martins. Muito bom dia a todos. Cumprimento o Tribunal de Contas, todos os presentes, cumprimento o Presidente do Tribunal de Contas, Dr. José Tavares, cumprimento os meus colegas de painel também. Tem sido um prazer participar neste painel. Tenho a ingratíssima tarefa de estar ensanduichada entre umas belíssimas conferências e a hora do almoço. E, portanto, o que me cria aqui uma pressão adicional. Tenho aqui uma coisa boa a meu favor. Eu vou aqui desafiar um pouco algumas concessões sobre a despesa pública e, portanto, se não gostarem da minha ideia, terão o almoço para vos consolar e para esquecerem tudo aquilo que eu disse e pronto. Ora bem, o que eu venho fazer aqui é desafiar um pouco o pensamento tradicional sobre a despesa pública. Porquê? O pensamento da despesa pública, tal como eu estou aqui ensanduichada, também está ele próprio ensanduichado entre a lógica constitucional e a lógica da Lei de Enquadramento Orçamental. Se olharmos para a nossa Constituição, e depois eu já vou generalizar, porque para não falar só da Constituição portuguesa, se olharmos para a nossa Constituição tem apenas 9 referências à despesa pública e 9 preceitos. E nenhum deles fala sobre justiça. Nenhum deles parece ter nada a ver com justiça. O que é que diz a nossa Constituição em resumo? Vou poupar-vos aqui a enunciação de todos os preceitos, dos 6, mas o que se retira da Constituição é que a despesa pública resulta de uma decisão orçamental. A despesa pública resulta de uma decisão legislativa e é o legislador que tem a mão livre para decidir o que é ou não despesa pública. Noto até que a própria Constituição coloca todo o peso na representação política. A decisão orçamental é uma decisão tomada puramente pelo Parlamento. Estão tolhidos em Portugal todos os mecanismos de democracia direta no que toca à decisão orçamental. Não há referendo orçamental, não há referendo em matérias financeiras, não há iniciativas legislativas populares em matéria financeira. Portanto, mesmo até o controle político está totalmente tolhido e, portanto, há uma decisão puramente política associada à despesa pública. A despesa pública parece, portanto, resultar de uma pura decisão discricionária do Governo. Atenção, eu sei distinguir aqui o discricionário e o arbitrário. Naturalmente que há limites jurídicos, mas não é desses que eu vou falar. Queria ir um pouco além daquilo que são os limites tradicionais do Estado de Direito Democrático. Esta é a lógica constitucional. Qual é a lógica da Lei de Enquadramento Orçamental? Nos últimos anos, a lógica da Lei de Enquadramento Orçamental aponta-nos para uma lógica de despesa pública puramente contabilística. O que é que nós temos? A regra do saldo estrutural, os déficits excessivos, os déficits orçamentais, dívida pública, tudo isto a preocupar-nos imenso e a mostrar-nos ou a fazer-nos olhar para a despesa pública como se fosse um número que nós temos de fazer, a cortar e colar aqui de um lado para nos constrangermos àquilo que são os limites, àquilo que é esperado da nossa realidade financeira. Portugal não é um caso isolado nesta visão de despesa, enfim, política ou contabilística, se quisermos. Olhando para todas as constituições europeias, não há nenhuma, exceto a espanhola, que tenha algo ou que faça alguma ligação entre a despesa pública e a justiça. Só a Constituição Espanhola, no artigo 31, número 2, fala do princípio da justiça del gasto público e diz que a despesa pública fará uma distribuição equitativa dos recursos públicos. Chegados aqui, perguntamos, será que isto é suficiente? A equidade a mim não me aquece nem me arrefece enquanto critério de justiça. A equidade aqui parece-me assim um bocadinho a igualdade a olho.
não me parece plenamente satisfatória. Então, sem ter um apoio sólido em termos constitucionais, sem ter um apoio sólido em termos de lei de enquadramento orçamental, fará sentido falar em despesa pública justa? Eu digo que sim. Porquê? 2 razões. Filosoficamente e juridicamente, este é um conceito que faz todo o sentido. Começo pelas considerações filosóficas, embora sem perder aqui no oceano da filosofia. Já foram referidos aqui muitos autores, Aristóteles também, Rawls, Dworkin, etc. Mas, filosoficamente, devo dizer que é a alteração sobre o modo de pensar filosoficamente a justiça que alterou a forma de o Estado intervir em relação à sociedade. A grande alteração que se dá em termos filosóficos, em termos de despesa pública, dá-se no século XVIII, com a conjugação de 3 autores, Adam Smith, Rousseau e Kant, que trazem para dentro da justiça aquilo que estava habitualmente fora, aquilo que era considerado como uma virtude. E o que é isso que é trazido para dentro da justiça? A virtude da benevolência ou da caridade. O cuidado para com os mais pobres passa a ser central dentro dos temas da justiça, passa a ser central como função do Estado, como missão do Estado. E é à volta desta ideia que se constrói o Estado Social. Naturalmente, estas ideias demoraram muitos anos a fazer o seu caminho, mas é interessante notar que logo nas primeiras Constituições, na primeira Constituição francesa, na primeira Constituição portuguesa, já há resquícios desta ideia de uma justiça social. Os constitucionalistas portugueses, por exemplo, Lopes Praça, fala no século XIX já de caridade pública. Portanto, desta ideia de uma benevolência assumida pelo Estado. E, portanto, dizer isto é dizer, em termos filosóficos, a justiça distributiva e redistributiva está no centro do debate da justiça. E nós, juristas, não podemos ficar aquém deste debate filosófico. Este debate filosófico não nos é indiferente. Tal como no século XVIII ele foi transformador da visão do Estado, também hoje ele é transformador da forma como nós olhamos e encaramos a despesa pública. Ao olhar para a despesa pública, agora em termos jurídicos, saindo da parte filosófica, entrando na parte jurídica, nós percebemos que, não obstante não haver referências constitucionais expressas a princípios que se subordinam à despesa pública, nós sabemos que a despesa pública está subordinada a princípios jurídicos. Sabemos que está ligada ao interesse público, subordinada, não é ligada, é subordinada ao interesse público, ao princípio da boa administração, ao princípio da economia, eficiência e eficácia, ao princípio da racionalidade de gestão de bens, ao princípio da solidariedade entre gerações. E, portanto, se nós sabemos que a despesa pública está constrangida por estes princípios, então, por que não ligá-la também ao princípio da justiça, dando-lhe aqui uma veste perfeitamente jurídica? E aqui é um desafio à afirmação do professor Michel Bouvier, quando considerava a justiça no plano apenas político ou ético. Eu avanço um pouco mais. Eu diria a justiça é um princípio tão válido como os outros, constrangendo a mão do legislador orçamental quando dita a despesa pública. Então, qual é o conteúdo desta justiça? Como é que se encontra a justiça da despesa pública? Difícil, não é? No mundo, ou num tempo em que a concretização da Constituição nos parece estar sujeita plenamente àquilo que é a reserva do financeiramente possível. Então, para encontrarmos os constrangimentos que a justiça deve trazer à despesa pública, o que é que temos de fazer? Encontrar os limites da reserva do financeiramente possível. E a reserva do financeiramente possível tem, naturalmente, limites. Que limites tem? 3 grandes limites. O primeiro limite tem a ver com
a reserva do financiamento possível não pode ser invocada perante o direito ao mínimo vital. O Estado tem o dever de assegurar o mínimo vital. Isto não é nenhuma novidade, o Tribunal Constitucional reconhece-o e, portanto, este é um dos limites à reserva do financiamento possível. Ou seja, o Estado não pode dizer não tem dinheiro para pagar, pelo menos, o mínimo de subsistência àqueles que não têm mais nada. O Estado não pode dizer não tem dinheiro, tem de arranjar. Segundo, a reserva do financiamento possível não pode ser invocada perante o conteúdo mínimo dos direitos, liberdades e garantias. Não me vou alongar muito nisto, é o que resulta do próprio artigo 18 da Constituição, que fala da aplicabilidade direta dos direitos, liberdades e garantias, e, portanto, o Estado não pode dizer não tem dinheiro para não cumprir os direitos, liberdades e garantias. Ao fazê-lo, está a cometer uma inconstitucionalidade. Terceiro limite, a reserva do financiamento possível também não pode ser invocada perante o conteúdo mínimo dos direitos sociais. Porquê? Porque os direitos sociais, embora um pouco mais caros do que os direitos, liberdades e garantias, também eles são direitos fundamentais. E, portanto, para respeitar a sua fundamentalidade, nós temos que assegurar que, pelo menos, o seu conteúdo mínimo é garantido. Aqui chegados, já temos uma ideia de 3 níveis de despesa pública justa. E estes 3 níveis de despesa pública justa têm de ser assumidos como constrangimentos à decisão legislativa discricionária. Estes 3 níveis de despesa pública justa têm, naturalmente, um efeito transformador naquilo que é a nossa perspectiva sobre a despesa pública. Primeiro, efeito transformador. Obriga-nos a olhar para a despesa constitucionalmente exigível com prioridades. Faz parte da despesa constitucionalmente exigível o cumprimento dos direitos fundamentais. Dentro dos direitos fundamentais, também percebemos há prioridades que têm que ser atendidas sobre outras. A prioridade é o mínimo dos mínimos. A prioridade estará no mínimo vital, ou seja, em assegurar uma vida minimamente condigna para aqueles que estão carecidos de qualquer outra fonte de rendimento. Segunda ideia. Esta despesa pública justa permite-nos também olhar para o conteúdo mínimo dos direitos sociais através de uma perspectiva substancialista e não de uma perspectiva formal. O que é que isto significa? 2 coisas. Primeira ideia. O conteúdo mínimo dos direitos sociais tem que estar agarrado a uma ideia substancial de justiça da despesa pública. E onde é que nós vamos buscar aqui o princípio que sustenta este conteúdo mínimo dos direitos sociais? Há um princípio simétrico ao da justiça fiscal. Se na justiça fiscal nós falamos da capacidade contributiva, e falamos já dando isso como adquirido, porque é que na despesa pública, que é o outro braço de intervenção do Estado, porque é que nós não falamos de um conceito simétrico que é o da necessidade receptiva? O conteúdo mínimo dos direitos sociais trata-se não de assegurar aquela visão universalista que parece pressuposta no texto da Constituição, mas de garantir no mínimo o conteúdo dos direitos sociais para aqueles que nunca acederiam a esses mesmos direitos. E falo aqui, sendo mulher, falo aqui com plena consciência de que só com a realização plena dos direitos sociais estou aqui hoje a falar. Estou aqui hoje a falar por causa da abertura da instrução obrigatória para todos, para homens e mulheres. Estou aqui também, graças ao Serviço Nacional de Saúde. Eu tenho 6 filhos, teria ficado no 5º filho se não houvesse Serviço Nacional de Saúde. É de facto, portanto, com respeito pela visão universalista que é defendida por muitos para a defesa dos direitos sociais, mas com exigência em relação aos direitos sociais e exigindo-se que eles sejam cumpridos e que o seu conteúdo mínimo tenha uma tradução na melhoria concreta da vida das pessoas. Portanto, esta primeira ideia, necessidade receptiva. Uma segunda ideia de obrigar a uma concretização paulatina dos direitos sociais, de uma visão de direitos sociais. O que é que isto significa? Não permitir que o Estado volte atrás nas opções que já tomou e que protegiam as pessoas. Por exemplo, olhando para a Constituição fala-nos de escolaridade obrigatória apenas no nível básico.
Hoje a escolaridade obrigatória não vai apenas até ao nível básico. Hoje a escolaridade obrigatória é de 18 anos. Dos 5 até ao 12º ano, as pessoas têm que estar no sistema de ensino. O que é que isto significa? Que entre a realidade e a Constituição há um desfazamento. O legislador pode, se quiser, agora voltar a escolaridade obrigatória ao 4º ano. Não pode. Mesmo que a letra da Constituição o permita, nós temos que fazer uma leitura atualista daquilo que é o texto da Constituição. Se o legislador voltasse atrás, nesta opção da escolaridade obrigatória até ao 12º ano, o que é que poria em causa? Direitos das mulheres, enfim, se eu sou mulher, lembro-me logo deste, mas não só. Trabalho infantil, não estaria mais protegido. Portanto, há aqui uma série de direitos que vêm agarrados e, portanto, aquilo que a despesa pública justa nos permite também é permitir que o Estado, ou permitir uma visão que exija a evolução do Estado enquanto concretizador da justiça social. Há aqui uma certa reedição da proibição do retrocesso social, sem os excessos de 1984, do Acórdão do Tribunal Constitucional, mas agarrando a despesa pública aqui e o entendimento dos direitos sociais a uma visão substancialista. Uma outra consequência desta visão de despesa pública justa é de nos permitir olhar para o orçamento do Estado com uma visão crítica. O orçamento do Estado, se calhar, então está construído ao contrário do que aquilo que tem vindo a ser feito, não é? Como é que deveria estar construído? Isto não é uma folha em branco, não é uma folha Excel em branco que se possa livremente preencher, há prioridades. E sem estarem preenchidas as prioridades, não se deveria avançar para tudo o resto. Ao contrário daquilo que nos sugere a Constituição faz-nos crer que os únicos constrangimentos orçamentais são as leis e os contratos. Mas, na verdade, há aqui instrumentos de justiça social que têm de estar contemplados e devem necessariamente estar contemplados no orçamento do Estado. Isto leva-nos ao meu último ponto, o do controlo jurisdicional. Como fazer controlo jurisdicional? O orçamento, submetido a estes imperativos de justiça, deve e pode ser controlado e integrado nas suas lacunas pelos tribunais. Enfim, não vou desenvolver aqui o tema. Eu sou favorável, com muitas restrições, a algumas sentenças aditivas. Em Portugal, as sentenças aditivas não têm nada a ver com o ativismo jurisprudencial, por exemplo, brasileiro. Estão relacionadas com questões de pura igualdade, mas ainda assim as sentenças aditivas são aqui um instrumento importante na concretização da justiça na despesa pública. Segunda ideia. O orçamento, segunda e última ideia, o orçamento deve e pode ser escrutinado para perceber se os recursos disponíveis estão a ser desviados para necessidades com menos importância. Em suma, agora em termos um pouco mais práticos e concretos, o que isto significa? Uma maior exigência, eu até diria mais, uma intransigência na defesa dos direitos dos mais pobres e mais vulneráveis, assegurar portanto, ter uma perspectiva crítica perante a intervenção do Estado no que toca à satisfação das necessidades dos mais pobres. Hoje as necessidades dos mais pobres são satisfeitas apenas com as folgas orçamentais e se houver folgas orçamentais, vamos cá dar aqui uns 10 euros, vamos aumentar aqui, é inadmissível. Com uma perspectiva de despesa pública justa, é inadmissível que os pobres, os mais pobres e vulneráveis sejam deixados para o último lugar. Isto levar-nos-ia também muito longe, a criticar aqui, por exemplo, o nosso RSI, não vou aí. Segunda ideia, prender a mão do legislador quanto à concretização de certos direitos fundamentais é muito importante também, ou dar-nos uma perspectiva diferente na avaliação das políticas públicas. Em tempos de racionalização de meios, há tendência para reorganização de serviços administrativos, cortes, supressão de alguns hospitais, de alguns postos de centros de saúde, algumas escolas, etc. E, portanto, a própria visão substancialista do cumprimento da justiça social obriga-nos a estar atentos e vigilantes em relação a estas alterações. Uma última palavra, só para responder ao repto da professora Nazaré Costa Cabral, sobre o SNS.
e sobre as falhas que o SNS apresenta, aquele conceito de necessidade receptiva de que falei há bocado pode ajudar aqui a resolver algumas falhas do SNS. Hoje, o financiamento é feito quase integralmente, as taxas moderadoras são assim, enfim, uma gota no oceano, quase integralmente apenas pelo orçamento do Estado. Acho que valeria a pena, e há espaço constitucional para se pensar, porque a expressão utilizada de gratuidade pela Constituição contém, como o Tribunal Constitucional diz, um certo halo de indeterminação e poderia abrir aqui portas, não uma comparticipação plena de todos os cidadãos, mas pelo menos uma comparticipação por parte de quem mais pode, para que a despesa pública seja então olhada de uma forma personalizada, dando mais a quem mais precisa. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Professora Maria de Oliveira Martins, por ter partilhado connosco a riqueza do seu pensamento sobre esta questão e o desafio que transmitiu do pensamento tradicional da despesa pública e da justiça social. Muito obrigado. Terminava agora os trabalhos da parte da manhã. Sei que estamos muito atrasados. Não queria deixar de renovar os meus agradecimentos aos oradores e agradecer novamente a possibilidade de terem partilhado connosco as vossas reflexões.